galera, aqui é o Cartoon com mais um vídeo de erros em Steven Universo que ficam cada vez mais comuns a cada episódio que passa. Dessa vez, olhando pelo menos um erro que teve nos episódios mais atuais da série, desde Room for Ruby até Lars Head. Mas antes, eu só queria deixar algo explícito para as pessoas que reclamam dos erros. É quase impossível achar um erro enorme ou que faça muita diferença na série, porque todo episódio é revisado pela Cartoon Network antes de ir ao ar. Ou seja, se houver algum erro fácil de se notar ou que cause algum impacto verdadeiro na série, obviamente eles irão corrigir. Por isso, ficamos apenas com esses erros simples e de boa que qualquer desenho animado tem. Agora, vejamos se vocês conseguiram enxergar alguns desses 10 erros antes ou só agora mesmo. Erro 1. Room for Ruby, episódio 20 da quarta temporada. Depois que Lápis ficou revoltada com a Neve abraçando e aceitando tudo e todos que estão na Terra, ela sai voando com raiva para o celeiro. Por isso Steven e Peridot vão atrás dela para conversar, quando ocorre um erro bem besta que normalmente acontece em séries sem história. Lapis! 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 Where are you? She's just... Assim que Steven e Peridot estão indo para o celeiro encontrar Lápis Lazuli, vemos todo o celeiro e seus arredores de longe, sem nada por perto. Mas, depois que Neve chega e se desculpa com os outros, ela fala sobre o Roman Eye, querendo dar uma volta com ele, e passar a perna em todos como o capeta que ela é. Então vemos que o Roman Eye estava bem ali, perto do celeiro o tempo todo, só que ele não estava lá há 2 minutos quando Steven e Peridot chegaram, gerando um erro de continuidade, que podiam ter evitado não dando uma visão tão ampla do celeiro ou só mostrando parte do Roman Eye. Erro 2. Lion 4 Alternate Ending, episódio 21 da quarta temporada. Quando Steven chega ao seu destino após muito tempo atravessando o deserto com o leão, ele vê aquela porta com uma fechadura gigante que dá acesso ao lixão de Rose Quartz, ocorrendo um erro no grande momento triunfal dele. Please tell me my destiny. Steven põe a chave na porta, gira e consegue abri-la, dando de cara com o lixão. Mas nesse momento, a chave que ele tinha acabado de girar sumiu 5 segundos depois de ter sido colocada. Mas felizmente ela volta para o lugar nas cenas seguintes. Pelo menos não foi um erro tão gigante. Erro 3. Dogout, episódio 22 da quarta temporada. Depois que a Aquamarine derruba aquela grade em cima do Dog, Steven e Connie começam a persegui-la, ou melhor, Verônica Cucamonga e Peter Pizzapopoulos. Mas entre o começo e o fim da perseguição não fica tudo perfeito. Getting away this time! That's a lot of gumball! Jump! Peter e Verônica começam a perseguição um ao lado do outro, ela à esquerda e ele à direita, mas quando a Aquamarine derruba o vidro cheio daqueles chicletes de bola, a posição dos dois se inverte, Steven à esquerda e Connie à direita. Só depois que eles flutuam e chegam ao fim da linha que eles voltam às posições originais. Erro 4. The Good Lars, episódio 23 da quarta temporada. No meio do episódio, após Steven e Sadie terem devorado o primeiro ubi que Lars tinha feito, ele e Steven ficam na mesa conversando, enquanto Lars estava preparando o outro para levar à festa, mas algo no fundo não é mantido como deveria. Oh, come on! You can tell me anything. I spent a day in your body. It's nothing, forget about it. Open up about your feelings. Atrás do Lars, no balcão da cozinha, vemos 5 caixas de cereais, uma vermelha quase toda cortada, outra azul, 2 amarelas e uma última rosa. Mas depois que o ângulo da câmera muda mais para Steven e Lars, só vemos 4 caixas de cereais, sendo que uma das amarelas sumiu e ficou meio que um buraco ali. Esse tipo de erro não é tão comum, já que os fundos normalmente são desenhados apenas uma vez e os personagens que se movem podem apresentar erros. Erro 5. Are You My Dad? Episódio 24 da quarta temporada. Esse erro é ao mesmo tempo comum e não comum, que notamos ao longo da série toda, presente na cena ainda no começo do episódio, quando Steven esperava sua correspondência que nunca chegaria, ele falava com a Ametista e por algum motivo Garnet e Pérola construíam um castelo de areia para um casal de caranguejos morarem. Amethyst! Steven! Look! We're building a tiny house for crabs! Welcome to your new home. Oh, they like
like it. Assim, quando Garnet e Pérola terminam o castelo para os caranguejos da praia, Garnet os pega e coloca no topo do castelo de areia. Mas nesse momento, por um segundo podemos ver que esqueceram de desenhar a pedra da mão esquerda da Garnet, onde deveria estar a pedra da Ruby. É bem comum vermos as facetas das pedras de Ruby e Safira serem trocadas na Garnet, certo? Mas esquecerem de desenhar a sua pedra, mesmo que por um segundo, é um errinho bem mais raro. Erro 6. I Am My Man, episódio 25 e último da quarta temporada. Após todo aquele drama com Aquamarine e Topaz levando os humanos e Steven para sua nave, eles se libertando e Alexandrite aparecendo, tivemos um erro bem na hora em que Aquamarine tinha congelado os humanos e a Alexandrite inteira e Steven assume ser sua mãe Rose Quartz. I'm Rose Quartz! Way. Steven! No, don't! Steven! Assim que Aquamarine solta os humanos e Alexandrite de seu raio trator super poderoso, todos eles caem no mar, as Crystal Gems e os humanos pegos. Mas um deles foi simplesmente esquecido pelos desenhistas, o Cebola, que já estava na água quando Aquamarine o congelou, e todos caíram perto dele. O Cebola não poderia ter nadado tão rápido assim e sair da praia, já que não estavam tão no raso. Também não foi culpa da câmera, pois no final, vemos todos de longe quando Steven sai do planeta, e mesmo assim, não vemos nada do Cebola. Erro 7. Stuck Together, episódio 1 da quinta temporada. O primeiro episódio da temporada começou com um erro bem considerável, que pareceu repercutir no episódio todo, visto quando Topaz, Steven e Lars descem para a sala de baixo da nave. Mas o ápice desse erro foi no final, na quase traição de Topaz a Aquamarine e ao planeta natal. Used to me. Quando Topaz pega um dos desestabilizadores de Gems lá de baixo e tenta pufar Aquamarine, o design do desestabilizador simplesmente muda do nada, onde a sua forma quase toda aberta no meio diminui muito, ficando praticamente um bastão reto com a parte de cima para desestabilizar. E isso continua até o fim do episódio, enquanto Topaz segura, depois que ela solta e até quando Aquamarine pega, continuando com esse design errado. E o pior é que isso foi desenhado errado, enquanto vemos vários de trás na forma correta. Erro 8. The Trial, episódio 2 da quinta temporada. No momento em que o julgamento começou a ficar com aquela tensão no ar e a análise Zircon estava arrasando na defesa de Rose Quartz, teve mais um erro no design das Gems, mais especificamente na Zircon promotora, que estava ao lado de Yellow Diamond enquanto ela ficava cada vez mais indignada. And where was her pearl? They were with her, of course. They saw the whole thing. But none of them saw Rose. Como vocês devem ter visto, normalmente o monóculo amarelo da Zircon promotora fica no olho esquerdo e o da Zircon defensora no olho direito. Mas nessa hora em que a Zircon promotora gira a cabeça para olhar Yellow Diamond, o monóculo dela simplesmente pula do olho esquerdo para o direito. E além desse erro, teve outro de continuidade no fim do episódio, porque quando Yellow Diamond se levanta e começa a brigar com Blue Diamond, as suas pérolas simplesmente desaparecem. Vimos isso ainda mais claramente no momento em que Steven e Lars fogem. Erro 9. Off Colors, episódio 3 da quinta temporada. Esse erro foi tão na cara que, sinceramente, os desenhistas deveriam ter consertado antes do episódio ir ao ar. Que vemos logo quando Lars e Steven estão conhecendo as Off Colors Rutil, Rhodonite, Pedparatia e Fluorite, sendo mais um erro de pedras. Let me see. They don't look like. Assim que Fluorite chega, sua pedra redonda na testa está com a faceta pentagonal, assim como a do Steven e todas as Rose Quartz que já vimos. Já no resto do episódio, essa pedra da Fluorite fica com a faceta triangular, assim como as das Safiras que conhecemos. Isso sim pode ser considerado um erro gritante na série, porque nunca vimos a Fluorite antes. E sua pedra ficar oscilando de faceta não nos permite ter certeza de qual é a verdadeira forma dela. E para piorar esse erro e torná-lo de continuidade, durante Lars Head inteiro, a pedra da Fluorite não oscila entre uma faceta pentagonal ou triangular, ela fica com uma faceta redonda o tempo todo. Imaginando que a Fluorite seja composta praticamente só de gems novas, eu apostaria que a faceta certa de sua pedra é a redonda. Por isso não errariam no episódio seguinte, pois teriam corrigido definitivamente.
Então, durante todas as aparições dela em Off Colors, a pedra de fluorite foi um erro constante. E erro 10, Lars Head, episódio 4 da 5ª temporada. Neste último episódio da série exibida até agora, o erro que tem é já no comecinho do episódio, ainda quando Lars estava se recuperando de sua morte e nova vida proporcionada pelo Steven, sendo que o erro está em uma das Off Colors. What the heck just happened? Steven e as Off Colors olham abestalhadamente para o novo Lars Rosa que quase morreu há uns minutos e vemos claramente que Steven está na frente, Rutai e Rhodonite lado a lado e a Pet Paracha Sapphire está um pouco afastada, do lado direito de Steven e pertinho da Fluorite. Mas quando a câmera as mostra de longe nesse mesmo momento, a Pet Paracha não está mais junto da Fluorite, mas sim um pouco longe, perto dos pés da Rutil. Ou seja, acabaram mudando bruscamente sua posição em menos de um segundo. E não venham me dizer que isso é por causa do ângulo que está sendo visto e tudo mais. Porque é bem claro que apenas essa mudança de ângulo de visão não conseguiria jogar a Pet Paracha assim para o outro lado. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desses erros mais recentes que foram cometidos na série. Lembrando que vocês sempre podem dizer outros erros que já tenham visto, principalmente nesses episódios mais atuais. Deixe o seu like se gostou do vídeo, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum vídeo novo. Comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo.